Então, paz e bem, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos refletir sobre o Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 17. Nesse Evangelho, Jesus fala muito claramente da forma do amor dele para com cada um de nós. Então vamos ouvir como Jesus fala ao nosso coração através desse Evangelho narrado por João, que fala assim: de fato, de forma que o meu Pai me amou, eu também amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Estou falando essas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizeres o que estou mandando. Eu já não digo que vocês são servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamei vocês de amigos, porque fiz vocês conhecerem tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi e orientei vocês, para que vão e deem frutos, e os frutos de vocês permaneçam. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe dará. É isso que eu ordeno a vocês: amem-se uns aos outros. Então, é nesse Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 9 ao 16, que Jesus fala de uma forma muito clara, a forma a qual Ele está sempre a nos chamar. Ele não nos escolhe como um patrão, onde a gente coloca um currículo, que a gente deposita as nossas capacidades, as nossas formações e diz: olha, eu sou formado nisso, nisso e nisto. Não, ele não espera de nós chegarmos com um currículo e esperar que sejamos contratados para servir a ele. Mas ele espera uma pessoa de coração aberto, para que na convivência com Ele, possamos ser formados e assim conhecer cada vez mais a Ele, não como uma forma de patrão, mas como uma forma de amigo. E é muito claro que Ele faz aquilo que o Pai dele fez com Ele, aquilo que Deus fez com ele. A forma como Jesus age com cada um de nós e agiu com os discípulos, agiu quando esteve aqui, ele fez de forma com que as pessoas sentissem aquilo que ele sentia, pela presença que ele estava sempre diante do Pai, do diálogo que ele tinha sempre com o Pai. Por isso o reflexo dele para com o outro, o reflexo de amor, o reflexo de compreensão, o reflexo de perdão, o reflexo de cura. Então, quanto mais nos aproximamos de Jesus, que é aquilo que ele vem a nos pedir: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Ou seja, é essa permanência que temos que ter diante dele. E tendo essa permanência, conseguimos compreender claramente a forma de amor dele para com todos nós, que ele está buscando, através desse Evangelho, nos falar de uma amizade. Quando temos uma ligação com uma outra pessoa, nos tornamos cada vez mais íntimo, cada vez mais conhecedor do outro.
E não se torna uma amizade onde você conhece por partes, mas você é capaz de conhecer muito mais do que outras pessoas. Porque quanto mais você vivencia momentos com aquela pessoa, quanto mais momento você tem com aquela pessoa, mais você compreende, mais você consegue entender a linguagem do olhar, do falar, a linguagem física daquela pessoa que você se torna amigo. E Jesus está querendo buscar isso diante de todos nós. Essa proximidade de confiança, de dialogar, né, de estar sempre buscando a Ele. Se a gente reparar, pessoas que têm uma amizade muito íntima com outras pessoas, a gente vê que a pessoa, ao ver uma coisa, lembra de fulano. Ah, vi isso, vi essa roupa, lembrei de fulano, daria certo. Ouvi uma música, disse que essa música é a cara de fulano. Viu isso, eu lembro de fulano. Então, aquilo que Deus está esperando de nós é isso. É essa ligação nossa com Ele. Essa permanência junto dele, essa intimidade. E não de ter uma permanência de um servo, de um filho, de um escolhido, como um patrão que venha só ordenar e mandar e exigir de nós que façamos isso, que façamos aquilo, que tenhamos resultados e só esses resultados importam da nossa vida. Não, ele não está buscando na nossa vida essas formas de regra. Regra nessa maneira de servir a Deus não serve. Apenas eu faço isso, pronto, Senhor, fez isso, tá aí. Posso ir embora. E Ele se contentar com aquilo que eu fiz e depois de eu ter feito as ordens que Ele mandou, Ele não se preocupar mais comigo. Não, é totalmente diferente. Além de que, das ordens que são os mandamentos, porque obedecer a Ele a gente vai estar seguindo aos mandamentos. E a gente vai ter um retorno. Iremos dar retorno a Ele quando a gente segue esse mandamento. Mas muito mais do que apenas fazer, sim, Senhor, eu amei o próximo, eu perdoei, né? Eu não roubei, então, certo, eu não fiz isso. E agora, o que eu faço? O que eu recebo mais do que isso? E Deus vai mostrando muito mais do que apenas do que fazer isso. Vamos supor, Deus nos dá a missão de plantar uma árvore de acerola, né? Um pé de acerola. E a gente tem que estar cuidando. Essa é a nossa missão, a qual Ele pediu. Digo, você vai cuidar desse pé de acerola, você vai regar, você vai colher os frutos dela. Essa é a sua missão. Muito mais do que eu fazer isso, de ter plantado, de estar colhendo os frutos desse pé de acerola, né? Eu vou desfrutar mais ainda, porque Ele vai dizer, depois desse cansaço, você poderá colher esses frutos. E além de colher os frutos, você vai poder fazer um suco e saborear desse suco. Então, os planos de Deus são esses. Aí você diz, certo, eu plantei, eu obedeci. Então, além de fazer isso, além de fazer aquilo que Ele me manda, eu consigo colher esses frutos da missão a qual Ele manda. E venha nos servir. A nossa ação se torna uma reação. Quando eu planto, eu colho e eu também saio produzindo e agraciado por aquilo que Deus me concede através dos frutos. Então, quando Ele fala de regra, fala de mandamentos, Ele exige esse elo de amigo. Muito mais do que errar, muito mais do que nos afastar, Ele sempre estará com cada um de nós. E no versículo 13 fala assim, ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelo amigo. Vocês são meus amigos, né? Que é aquilo que Ele está dizendo. Que eu, quando estava refletindo esse evangelho, eu percebi que muito mais do que se colocar como o Rei dos Reis, Ele se coloca sempre como uma pessoa que está disposto a dar uma vida por você, a dar a vida novamente por você, a pagar pelo mesmo preço por você, pela tua salvação, de trocar reinos por você. Então, cada vez mais Ele se demonstra um Deus, um Senhor presente na nossa vida e não um Deus distante que está a nos ordenar, que está a nos mandar, que está querendo apenas resultados e isso.
Ele está querendo sempre estar presente diante de todos nós. E ainda fala: eu já não digo que vocês são servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Chamei vocês de amigo porque fiz vocês conhecerem tudo o que ouvi do meu Pai, ou seja, o reflexo. Ele deu a conhecer a todo aquele que se aproxima de Jesus, dá a conhecer o amor do Pai, que é aquilo que ele recebe. Como podemos trazer isso para a nossa vida? Jesus reflete aquilo que ele recebe de Deus, do Pai. Então, se eu me aproximo de Jesus, o que eu irei oferecer é aquilo que eu escuto de Jesus, é aquilo que eu me alimento vindo de Jesus, ou seja, as palavras, os ensinamentos dele. Então, automaticamente eu estarei refletindo aquilo que Jesus reflete para mim, que Deus reflete para Jesus. Então, a gente fica percebendo isso. Quanto mais eu me aproximo, mais eu me torno como esse Cristo que ensina a ter compreensão, a ter compaixão, a saber perdoar, a saber se importar para com o outro, que é aquilo que o Evangelho está falando a todo momento. Amar uns aos outros. Ou seja, quanto mais eu me importo, quanto mais eu me preocupo com o outro, mais eu estou fazendo aquilo que Jesus exige de cada um de nós. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi e orientei vocês, para que vão e deem frutos, e os frutos de vocês permaneçam. Ou seja, olha só, Ele nos escolhe. Ele nos escolhe. Fui eu que escolhi e orientei vocês. Ele nos chama pelo nome. Ele nos escolhe a todo momento. Mesmo nós tendo as nossas falhas, nossas fraquezas, as nossas distâncias dele, mas mesmo assim ele está sempre a nos escolher e a sempre a nos capacitar para nos tornarmos nova criatura. Sempre que nos aproximamos de Jesus, mesmo estando na graça ou mesmo estando afastado da graça, iremos ter uma nova experiência diante dele, de ser capacitado, de ser formado, de ser orientado, porque é aquilo que ele sempre nos proporciona, uma vida nova. Então, esses frutos que é aquilo quando eu começo a caminhar com Jesus. Os meus frutos é a compreensão, é o perdão, é o me importar com o outro, é ter ouvido para aquilo que Deus fala, é olhar como Jesus olha para o outro, de não ver uma injustiça aqui e ficar calado, de sempre me policiar diante de algumas situações. Esses são alguns frutos daqueles que colhem quando se aproximam cada vez mais desse bom Jesus. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe dará. Digamos aqui que aqui é um grande mimo que a gente recebe o retorno da certeza daquilo que a gente confia, daquilo que a gente recebe de Deus. Aquela confiança, né? Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu tenho uma ligação de amizade com o outro, mais eu recebo um retorno de confiança. Mais eu sou lembrado, eu recebo presente, eu lembra do data de aniversário, lembra disso e daquilo. Então, vai se tornando um elo tão mais assim, de se tornar um coração mais sensível, o nosso, né? Para estar pronto para receber as graças de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu pedir a Ele, se eu estiver seguindo esses mandamentos, se eu estiver fazendo aquilo como Jesus fez, aquilo como Jesus manda fazer, então eu estarei podendo pedir as graças necessárias, que são nossas, que são para todos nós, mas que precisamos fazer por merecer para receber essas graças na nossa vida. Então, quando pedimos a Jesus uma graça, uma bênção, uma iluminação,
estamos pedindo ao próprio Deus e Ele irá nos conceder. Então, é isto que eu ordeno a vocês: amem uns aos outros, né? Então, nesse tempo, que possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, para que possamos dar ao outro aquilo que Jesus nos dá. Quando eu me aproximo de Jesus, que eu vejo que Ele está me perdoando pelos meus erros, pela minha ausência, eu tenho que perdoar também o meu próximo, porque Ele está a me perdoar. Então, quando eu sinto esse reflexo de amor em mim, esse reflexo tem que ecoar para o outro também, não ficar apenas em mim. E achar que, por eu estar fazendo isso, eu estou sendo agraciado e a graça deve ficar apenas em mim. Não, porque a graça é muito maior. Então eu preciso passar para o outro, transbordar esse amor, essa esperança, o perdão para o outro e fazer como Jesus fez. Ter os olhos voltados para as pessoas que mais precisam, para aquelas pessoas que estão injustiçado por esse mundo. Então voltar o nosso olhar, os nossos ouvidos para as palavras maldosas, palavras que magoam, para que a gente possa dar ao outro aquilo que Jesus nos dá. Então, é perdoando que se é perdoado. Então, vamos fazer como Jesus nos ensina: amar uns aos outros, assim como Ele nos ama. Então vamos refletir todo esse amor para com o outro diante da nossa vida. Então é isso, que Jesus misericordioso possa nos alcançar e que possamos sempre seguir os seus mandamentos e experimentar desse sobrenatural que é esse amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, que a glória de Deus Pai esteja sempre com todos nós. Se você não me segue aqui no meu Instagram, @Diego_Paz e Bem, siga. Se você ainda não está inscrito no meu canal Essência de Fé, vá lá no YouTube e se inscreva no canal Essência de Fé.